Olá, turma! Seja bem-vindo de novo para o próximo vídeo. Esse é o segundo vídeo sobre o tema, então, dos melhores argumentos da existência de Deus. Eu não sei se são os melhores, mas são os mais famosos. E hoje a gente vai, então, falar um pouco sobre uma tentativa muito antiga de provar a existência de Deus, usando, então, o argumento cosmológico. No primeiro vídeo eu fiz o argumento ontológico. Talvez vocês assistiram. Então, o cosmológico. Você já se perguntou por que existe algo em vez de nada? Ou quem causou o universo? Porque o argumento é exatamente isso. Ele pergunta sobre o início do universo. Tipo de pergunta que o argumento cosmológico então tenta responder. O que então é o argumento cosmológico? O argumento cosmológico parte de uma ideia relativamente simples. Tudo que existe tem uma causa, certo? Nada surge do nada. Se algo existe hoje é porque algo causou isso. Então, tipo, eu tô aqui porque os meus pais existiram antes de mim e os meus avós antes dos meus pais. Então vem o raciocínio cosmológico. Se tudo tem uma causa e se seguimos essa cadeia de causas e efeitos para trás, ela não pode ser infinita. Em algum ponto tem que haver uma causa primária, que deu a origem a tudo. E essa causa não pode ter sido causada por outra coisa. Então, essa causa não causada seria o Deus. Um exemplo prático, imagina uma fila, dominós caindo. Cada dominó derruba o próximo. Mas se não houver um primeiro dominó empurrando, nenhum dominó vai cair. Então, o argumento cosmológico diz que o universo é como essa fila de dominós. Só está em movimento porque algo deu o primeiro empurrão, algo criou tudo. Então, quem defendeu essa ideia? Bom, muita gente, né? Principalmente na época medieval, mas eu imagino que um dos primeiros defensores do argumento cosmológico foi Tomás de Aquino, no século lá 13, 14, 12. Ele dizia que todo mundo é movido por algo, e para evitar um retrocesso infinito de causas, precisamos de um primeiro motor imóvel. Esse motor imóvel é o Deus. E aí hoje em dia fala do ajuste fino do universo, fine-tuning, que além do argumento cosmológico, há um conceito moderno que também meio tenta apontar para a existência de Deus. É chamado de fine-tuning, o ajuste fino do universo, que é uma coisa mais moderna desse argumento, talvez cosmológico, que é bem interessante. E a ideia é o seguinte: as leis e constantes físicas do universo, eu não sou físico, mas vamos lá, gravidade, carga de elétron, sei lá, velocidade da luz, essas coisas, tem valores meio exatos. E pequenas mudanças nesses valores tornariam a vida impossível. Então, por exemplo, se o universo é criado, mas se a gravidade fosse um pouco mais forte, um pouco mais fraca, o universo teria colapsado sobre si mesmo ou se expandido tão rápido que galáxias e estrelas e planetas e etc. nunca se formariam. Então, a constante cosmológica que regula essa expansão do universo é ajustada com uma precisão absurda. Né? Eu não sei, o cálculo matemático, eu vou colocar aqui alguma ideia. É coincidência isso? Alguns pensam que não. Para muitas pessoas que talvez acreditem em Deus, isso é um sinal de que o universo foi planejado para a vida. Porque qualquer mudança nesses níveis teria destruído o universo já de início. Mas tem outras explicações. Talvez existam universos infinitos, que a gente chama de multiverso hoje em dia, e a gente só vive nesse porque ele é habitável. Não dá para viver num universo que não é habitável.
Talvez essas constantes não pudessem ser diferentes por alguma razão, tem que ser assim, ou talvez é sorte. Mas essa ideia do fine-tuning, que é um tipo de argumento cosmológico, eu acho, reforça um pouco a intuição de que o universo tem uma ordem que parece proposital. Críticas, então, vamos lá, do argumento cosmológico. É óbvio, né? Não é todo mundo que concorda. Eu não sei se concordo 100%, mas é um argumento muito interessante, cosmológico. Uma das críticas mais comuns é: se tudo precisa de uma causa, então quem causou Deus? É um bom argumento. Os defensores do argumento respondem: bom, Deus é um ser necessário, né? Um Deus fora do tempo e espaço, ou seja, ele existe por si mesmo, ele não depende de nada. O universo, por outro lado, é um tipo de um objeto, um contingente, talvez, e ele poderia não existir. E tudo que é objeto precisa de uma explicação, e o Deus não é, Deus além disso. Outra crítica moderna vem da física. Algumas teorias sugerem que o universo poderia ter surgido de flutuações quânticas, eventos que ocorrem sem causa aparente. Isso colocaria esse argumento do fine-tuning, talvez cosmológico também, um pouco em xeque, assim. Agora eu não sou físico, eu não sei explicar melhor que isso. Conclusão, então, o argumento cosmológico tenta mostrar que é razoável acreditar em um ser eterno e necessário que causou o universo. Já o argumento do ajuste fino aponta que o universo parece ter sido calibrado para permitir a vida. Nenhum deles é uma prova absoluta, mas oferece argumentos lógicos, no meu ponto de vista, para pensar sobre a existência de Deus. Mesmo, eu não estou falando de talvez da Bíblia ou de textos religiosos e religiões, mas de uma coisa de como surgiu tudo, né? Por que tem o universo? Tá aqui, né? Bom, e obviamente o argumento contrário é aquele: quem causou Deus, né? Se tudo tem uma causa, como que vai explicar o Deus, né? Bom, o que você acha disso aqui? Parece coincidência ou planejamento, o universo? Me responde aí nos comentários, certo? E vai me seguindo aqui. Próximo vídeo eu vou fazer o argumento teleológico, beleza? Tchau!